Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, nós estamos começando mais um Conexão. Dessa vez nós vamos conversar sobre assuntos polêmicos. O assunto da vez, salário de servidores, calamidade pública, do 10º dos poderes. Tem muito assunto, extinção de empresas públicas, entre outros. Claro, nosso entrevistado de hoje é o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Ao meu lado está o jornalista Paulo Coelho, que também vai participar dessa entrevista. Primeiramente, secretário, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Conexão Poder. É um prazer, um programa sempre democrático e aberto aí às ideias, às correntes ideológicas, enfim, estou aqui mais uma vez à disposição. A última vez que eu entrevistei o senhor, que eu me lembre, o senhor era secretário de Fazenda do ex-governador Pedro Taques. A nossa conversa aqui foi justamente crise financeira, escalonamento de salários e também os rumos do governo aí do ano de 2018. Mais uma vez nós estamos aqui falando de escalonamento de salários, crise financeira e agora um decreto de calamidade pública. Não deu para superar? De fato, no ano passado eu não me escondi de ninguém, assumi em janeiro de 2018 e foi muito claro, logo que iniciei os trabalhos lá, em verificar os números do Estado. Dentro daquilo que era possível fazer, nós levamos adiante a questão do Fundo de Equilíbrio Fiscal. Só reequilibra quem está desequilibrado. E foi claramente, até o governador Pedro, à época, ele foi à tribuna da Assembleia Legislativa, na abertura do ano legislativo, há um ano atrás, e disse claramente, em alto e bom som, que estávamos com uma dificuldade financeira enorme com sucessivos déficits. E tínhamos fechado 2017 já com um déficit de 1,5 bilhão, né? E em 2018, então no curso do ano, essa crise ela se aprofundou. Por quê? Nós tivemos um aumento das despesas com o pessoal, só naquele exercício de 2018 nós tivemos quase R$1 bilhão a mais em gastos com o pessoal, de parcelamentos que haviam sido feitos, sobretudo da reposição geral anual, que foi feita em 2017, em agosto de 2017 foi aprovada uma lei, em julho de 2017 foi aprovada uma lei, que parcelou a RGA de 2017 e antecipou o valor da RGA de 2018. Ao longo do ano, então, foram vencendo essas parcelas e foram incorporando. Então, aumentou o valor da nossa despesa. E aconteceu um fenômeno, aliás, dois fenômenos, na receita. Então, nós tivemos um aumento da despesa e na receita nós tivemos, primeiro, a paralisação dos caminhoneiros. Nós tivemos aquela paralisação que a nossa economia, não sou eu quem diga, são dados do IBGE, em junho de 2018 nós tivemos um decréscimo, né, na nossa atividade econômica naquele período de 24%. Foi até a manchete da Folha de São Paulo. O estado que mais sentiu foi Mato Grosso. Quer dizer, nós éramos para ter tido uma performance ainda melhor no ICMS, mas não conseguimos em função daquele período. Ficamos sem abater gado, por exemplo, dos nossos 31 plantas frigoríficas por 12, 13 dias, que nós tínhamos lá, as câmaras frigoríficas estavam cheias e você não tinha como abater mais, porque se você abater, onde você ia reservar se você não podia escoar com as estradas fechadas. E também a questão dos combustíveis, os caminhões sem girar. Hoje a principal fonte de receita que nós temos é na energia elétrica e no combustível, que é cara, muito cara em Mato Grosso. Esse é um outro debate da reforma tributária, que também é um tema muito interessante. Então nós tivemos uma queda de receita ali no meio do ano e no final do ano com o não repasse do FEX. Quer dizer, nós arrecadamos, isso para traduzir, nós terminamos 2018 arrecadando 400 milhões a menos do que arrecadamos em 2017, tendo havido 1 bilhão de aumento de despesas obrigatórias que você não pode controlar. Então, assim, o exercício fiscal de 2018, ele foi severamente afetado, mas eu nunca faltei com a verdade. Eu sempre fui muito transparente. Eu participei na Assembleia Legislativa de 3 audiências públicas, que são obrigadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que você apresenta o resultado dos quadrimestres. Eu participei de 3. Nas 3 está gravado lá na TV Assembleia. Eu expus com toda clareza o quadro fiscal de Mato Grosso. E mais do que isso,
Você mesmo lembrou aqui, eu participei no ano passado e nós falamos, é só resgatar aquela entrevista e lá nós falamos de crise e de como o Estado estava desajustado na perspectiva fiscal. Agora, no ano eleitoral, você não consegue, de fato, realizar todas as reformas que você pretende, mesmo porque a gente sabe, na Assembleia, no segundo semestre, em função do calendário eleitoral, ela fica com a sua agenda legislativa, a sua pauta legislativa também prejudicada. Enfim, todo esse cenário de coisas nos fez virar 2018 para 2019 numa situação pior do que 17 para 18. E aí que nós, por conta exatamente de não ter vindo o FEX, nós arrecadamos no mês de dezembro de 2018 650 milhões de reais a menos do que nós arrecadamos em dezembro de 2017, estando em 18 com uma folha ainda maior. A questão do FEX e a paralisação dos caminhoneiros. Esses dois elementos, então... Esses dois elementos, Paulo, eles foram que até hoje se sente as consequências. Nós sentimos as consequências. É a mesma coisa de dizer que você tem uma receita que você projeta num determinado mês e aquela receita projetada, ela não ingressa. E você tem exatamente naquele mês, e a maior folha que o Estado tem é de dezembro, onde acontecem todas as decisões de todos os 20 mil professores temporários que são contratados, né? As decisões são pagas exatamente nessa folha. Então a nossa folha, só para se ter uma ideia, ela paga ao servidor e também as consignações de banco, as consignações de sindicato, elas somam mais de 700 milhões de reais. E tendo entrado 400 milhões a menos do FEX no mês de dezembro. Quer dizer, esse conjunto de fatores fizeram que nós entrássemos em 2019 com um profundo desequilíbrio, uma situação de fato calamitosa. O decreto de calamidade financeira nada mais é do que uma previsão da lei de responsabilidade fiscal que impõe lá ao gestor a possibilidade dele dizer que está em calamidade financeira e provar que está em calamidade financeira. Isso foi demonstrado e a partir desses dados, desses números, você não é punido por descumprir, por exemplo, o limite de gastos com o pessoal. Hoje nós temos limite de gastos com o pessoal é 49%. Sabe quanto nós estamos gastando hoje com o pessoal? Dados ainda preliminares, quase 58%. O executivo. Isso é gasto a mais em pessoal, em cargos com a folha, de 1 bilhão e 300 a mais do que é o legalmente previsto. Então, quando eu falo de desajuste, é isso. Né? E falo também de que houve muito desequilíbrio em função do crescimento da folha numa trajetória acima do que cresceu a nossa receita. Né? Nos últimos 4 anos, nós tivemos um crescimento da receita de 40%, que foi um bom crescimento, inclusive se considerar que nós tivemos nesse período uma crise nacional, né, econômica, que o país decresceu 7%, se você considerar que a gente teve um 40% de incremento de receita, é uma boa receita. Agora, as nossas despesas com o pessoal cresceram quase 80%. Eu vou perguntar para o senhor agora, se tivesse havido paralelamente a isso, uma reforma administrativa que ela foi ensaiada pelo governo anterior por muito tempo e não se concluiu, se ela tivesse saído do papel, não teria... Só a reforma administrativa ela não seria suficiente. E aí quando eu digo do pacote de leis que foram aprovadas que desestruturaram. Nós tivemos leis que foram aprovadas projetando ganhos reais para o futuro que não tiveram estudo de impacto orçamentário e financeiro. Esses são dados, inclusive, que foram mapeados pelo Tribunal de Contas no julgamento das contas do ano passado. Não sou eu quem está dizendo isso. Isso são dados que estão lá em julgamentos do Tribunal de Contas. Foram 13 leis de carreiras que foram aprovadas que não tiveram estudo de impacto orçamentário e financeiro. Isso está reconhecido, está registrado. Então, esse aumento que nós tivemos de mais de 4 bilhões de reais da despesa com o pessoal de 2014 para 2018 é exatamente um dos fatores, talvez seja um dos principais fatores que nos levaram a esse estado de desequilíbrio fiscal. Esse ponto ele tem que ser registrado e é algo que é um dado, fato da história, ninguém está fazendo aqui uma narrativa, né? É algo real que nos levou hoje a esse estado de coisas. Mas nós temos rumo, nós temos trajetória, nós somos otimistas, as leis, eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso, as leis que foram aprovadas nos colocam numa nova direção, numa direção estrutural, num caminho de equilíbrio fiscal, para que, retomando a possibilidade de termos aí um equilíbrio entre receita e despesas, que as coisas se naturalizem. Que os fornecedores recebam em dia,
mas que também os servidores tenham condição, de novo, de receber dentro do mês, de ter condição de nós podermos falar na revisão geral anual, sem impor o que eu disse esses dias atrás. É uma mentira a discussão. Por quê? Se você vai garantir algo que você não tem como pagar, você está mentindo. O que é prioridade? Você está faltando com a verdade. O que é prioridade com esse decreto de calamidade financeira e com as leis que foram aprovadas, o governo considera quais as prioridades. Assim, o dinheiro vai entrar, vão pagar e vão direcionar para onde, primeiramente? Para a saúde ou para os servidores que estão aí? Estão claramente elencadas lá. Entrou o dinheiro repassa para municípios, repassa para a Fundeb, paga a dívida do Estado. O Estado não tem como deixar de pagar a dívida, senão nos bloqueiam repasses federais, paga a dívida. Nós repassamos os duodécimos dos poderes, que é um dever constitucional do Poder Executivo, senão é crime de responsabilidade do secretário e do governador, então tem que repassar os duodécimos. E a outra prioridade já é a folha. Nós estamos precisando da folha. Agora, aí o decreto de calamidade, ele coloca abaixo da folha, junto com a folha e abaixo da folha, é exatamente a atividade essencial. Por exemplo, nós não podemos deixar que as viaturas da polícia deixem de circular. Então, óbvio, você garante ali a menos um pagamento parcelado também dos fornecedores daquelas atividades que são mais essenciais. Na saúde, essa semana nós fizemos um repasse de 20 milhões de reais para a saúde. Por quê? Senão Rondonópolis e Sinop iam fechar. Você imaginou fechar 2 hospitais regionais por falta de atendimento em 2 cidades, entre as cidades mais importantes do estado, cidades polo. Então, quer dizer, isso está também racionalizado, Paulo, no decreto de calamidade. Além desse, tem um hospital também lá de Pontes de Lacerda. Pontes de Lacerda. Que também está perfeito, 5 também meses atrasado. Está priorizado. Conversei hoje com o secretário Gilberto, dentro desse repasse que foi feito, vai priorizar. Então, quando você está em calamidade, o decreto lá expõe exatamente uma racionalização nos pagamentos. De novo, nós temos hoje em Mato Grosso um desequilíbrio entre 100 a 150 milhões de reais mensais. Nós teríamos que conter a despesa e arrecadar mais 150 milhões de reais para ficarmos em situação de equilíbrio. Senão, o que nós estamos fazendo hoje? O dinheiro de hoje arca com a dívida do passado e estamos a constituir todos os meses dívida nova. Então, quer dizer, nós estamos aqui num círculo vicioso financeiro, que não vai se resolver se nós não o enfrentarmos como deve ser feito. Que é isso exatamente o conjunto das leis que foram aprovadas aí pela Assembleia Legislativa. Em relação ao FEX, tão falado, antigamente, no ano passado, o governador Pedro Táxi falava no FEX como fosse a salvação da pátria, que ia resolver os problemas de Mato Grosso, e sempre ficava nisso e nisso. O FEX não veio em 2018, e parece que no primeiro semestre de 2019 está meio complicado para vir também. Como fazer? A dívida do Banco Americano vence agora, em março. O governador tem dito, eu tenho falado muito disso para ele, o mês de março tende a ser muito difícil. Porque mais amargo, que vence, o primeiro semestre pelo menos é o mais amargo. É o período mais complicado, que você pega uma receita um pouco menor, sobretudo nos 2 primeiros meses, né? E onde você tem ali uma folha maior. Mês de não janeiro, tem como renegociar. Você aí, falou que está renegociando com o Banco do Brasil, mas o FEX... São duas coisas. Aí o FEX. No FEX, a estratégia também da calamidade financeira, que de novo, ela é real, conforme eu já disse aqui, e está demonstrado no balanço do Estado. Então, assim, não é uma criação, né? Eu vi que circulou na mídia algo que pudesse dizer que, na verdade, foram maquiados dados. Não é isso. O que o governo federal disse, e o ministro Paulo Guedes disse é que há uma contabilidade criativa no âmbito do país que esconde dados, mas que isso fez que com todos os estados chegassem a essa situação. Aí o que ele está propondo é uma uniformização dessas contabilizações. Por exemplo, a questão do imposto de renda, se compõe ou não despesa com o pessoal. Se você tira o imposto de renda do gasto com o pessoal, você abre margem para se endividar novamente com essa despesa de pessoal. Mas o STN desde sempre entendeu que é despesa com o pessoal. Então, a hora que nós colocamos para dentro de novo a despesa com imposto de renda como gasto com pessoal, o nosso índice subiu. Se tivesse subido lá atrás, conforme tinha lá desde 2015, né, nós não teríamos certamente dado alguns aumentos e a coisa teria, hoje nós estaríamos num outro cenário. Então é isso que o ministro disse. Ele não questionou que o Estado de fato não se encontra numa situação calamitosa na perspectiva financeira. E com relação ao FEX, 2018 não tinha orçamento da União.
E eu disse isso aqui na imprensa. Desde setembro eu venho alertando que não tem previsão orçamentária, que nós tínhamos que articular e fizemos o possível. Não houve sensibilidade. Não houve sensibilidade. Houve, Paulo, nós tivemos a Petrobras. Você imagina, a gente já tinha tomado o baque da paralisação dos caminhoneiros e logo em seguida a gente conseguiu em setembro o que garantiu o pagamento. Foi uma coincidência a Petrobras? Porque se não foi a coincidência, espera aí, deixa eu só explicar para o senhor. Se não foi uma coincidência, por que então não antecipar cobranças, uma outra Petrobras, que seja outra empresa que deva para o Estado, para fazer o encontro de contas, para receber, para evitar, ao invés de correr atrás, de já ter esse recurso garantido? Com a Petrobras, nós já estávamos a negociar com a Petrobras desde janeiro, né? Já estava no CIRA o andamento desde janeiro, quer dizer, isso também demora do lado do Estado. Também não tem outras que estão engatilhadas? Existem algumas outras então, alternativas. Ter novidade, então, é possível. Petrobras, e na semana que vem nós já estamos conversando. Agora, o que não dá, Paulo, é para contar com isso, né? Porque isso aí são ingressos de recursos extraordinários, eventuais, que não se repetem, né? Então, nós temos que cada vez mais contar menos com esses recursos e fortalecer, e acho que eu quero falar sobre isso, sobre receita, o que nós estamos propondo para a receita. Novo FETAB aumenta a receita, mas é a receita mensal. É muito melhor do que você receber uma bolada de uma herança que você pode consumir aquilo e acabar, ou você ter uma renda, né, garantida mensal que vai te dar a condição de ter um padrão de vida regular, né? É isso que o Estado não pode fazer. Nós não podemos ficar contando apenas com esses recursos que entram, essas boladas, né, que entram por meio do CIR. Nós temos que fortalecer a nossa arrecadação corrente. O FETAB é o primeiro ponto. Nós já conseguimos botar para dentro aí 500 milhões de reais ano a mais, efetivamente. E nós temos agora as oportunidades de fortalecer na questão da renúncia fiscal. Eu disse isso. Essa legislatura que tomou posse hoje na Assembleia Legislativa tem uma grande tarefa de desenvolver e aprovar um projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo, com debate. O 15% você está falando da redução? Entre outras questões, não só 15%. Até 15%. Eu não tô nem, era no mínimo 15%, mas isso aí foi... no mínimo 15%. A Assembleia não aprovou. A Assembleia não aprovou essa parte. Como vai ficar então? Então, assim, na verdade, agora nós vamos fazer o estudo. Isso aí foi, nós mandamos, o governo mandou para no mínimo 15% de redução, como uma diretriz para esse projeto de lei que a gente vai encaminhar sobre incentivos fiscais agora, mas não foi aprovado. O que foi aprovado lá é um teto de até 25% de renúncia sobre o montante do ICMS. Então nós vamos ter um debate muito mais legítimo, democrático, transparente sobre renúncia fiscal. Nós temos limite para tudo na administração pública. E nisso, o servidor ele tem razão. Quer dizer, você tem limites para gasto com o pessoal, né? Você tem limites de gasto na saúde mínimos, né? Você tem limites para cumprir na educação, você tem limites para gasto em várias áreas, mas você não tem limites para renúncia fiscal. Nos Estados Unidos você tem muito claramente regras claras e objetivas para incentivos do Estado à iniciativa privada. O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Foi colocado já na Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que foi aprovado pela Assembleia, esse limitador. E aí nós vamos fazer esse debate dentro de todas as renúncias fiscais que tem em cima do ICMS, que é a nossa principal receita, colocando ali um bom debate. Não estou aqui a falar e demonizar incentivo fiscal. Incentivo fiscal é importante para a gente atrair investimentos para cá, gerar emprego, gerar renda e agregar valor aqui à nossa economia. Que haja contrapartida agora também, tem que existir as contrapartidas e tem que ser para setores que façam sentido efetivamente a esse desenvolvimento. E esse é o debate que nós vamos propor, né? Dentro de uma isonomia de alíquotas, não podem ter alíquotas de incentivo distorcidas, né? Uma empresa do mesmo setor paga X e a outra paga 2X. Acontece isso, né? Então, isso no ano passado, inclusive, encaminhei um ofício de uma determinada empresa que chegou até ir ao judiciário para recompor o seu benefício, que era exatamente para fazer uma equalização. O Estado perde, só dessa empresa que está com uma ação judicial, em torno de 12 milhões de reais todos os meses. Então veja, há muito que ser feito em relação à receita. E essa receita é a receita mais importante. É isso que eu quero dizer. É a mais importante. Porque não é aquela que a gente vai recuperar no futuro, né? Que entra uma só vez e para socorrer um déficit de caixa. É aquela que ingressa mensalmente para as nossas necessidades mensais. É bonito o que você está falando, é muito bonito. Poético até. Agora sim, se o senhor falar dessa forma aí, secretário, o senhor está dizendo o seguinte, que essa questão da recuperação, ela fica no plano secundário, quando na verdade vocês podem, inclusive com legislação mais forte,
receber, fazer uma programação para receber isso. De, assim, Paulo, o que eu estou propondo... Apertar o cerco, fazer com que outras empresas sejam obrigadas a honrar o compromisso com o Estado. São dois campos. Eu estou falando do campo da recuperação de ativos. Você sabe que a minha história é de combater sonegador. Por onde eu passei, eu sempre atuei com essa ênfase. Quando eu entrei na Procuradoria do Município, em 2013, se arrecadou no ano anterior 12 milhões de reais de IPTU. Em 2013, protestando, cobrando, penhorando, bloqueando bens de devedores de grandes latifundiários aqui de Cuiabá que não pagavam IPTU. Nós, naquele ano, em 2013, nós arrecadamos 30 milhões de reais. Nós quase triplicamos. A ênfase continua exatamente a mesma. O que eu estou propondo é exatamente isso. Nós não ficarmos apenas na recuperação de ativos. A nossa estratégia é fortalecer a nossa base tributária e algo permanente. E também evitar que os casos vão para o CIRA. Porque se vai para o CIRA, é porque em algum momento houve ali uma sonegação. Houve uma sonegação. O que nós temos que trabalhar, e hoje a nossa fiscalização, eu tenho que também fazer um elogio à fiscalização da Secretaria de Fazenda, são profissionais extremamente competentes. Hoje nós temos desenvolvido ali o que há de melhor em sistema de tecnologia da informação para que nós tenhamos condição de monitorar em tempo real os nossos contribuintes. Você sabia que 700 contribuintes respondem por 80% da nossa arrecadação? 700 contribuintes, nós arrecadamos 10 bilhões de reais de ICMS, certo? 700 empresas respondem por 8 bilhões. Quer dizer, nós vamos botar foco nesses 700 contribuintes. E é aí que eu tenho dito, agora em fevereiro já vai ingressar com essa tecnologia, com esse sistema que nós adquirimos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós vamos fazer cruzamento de dados e acompanhar quase em tempo real a contabilidade dessas empresas. Não para punir, não é isso. Muitas vezes o próprio empresário, né, e aqui é uma empresa, né, às vezes o empresário lá, o contador ou quem está fazendo a contabilidade, ele interpreta mal uma regra e recolhe a menos. Né, não às vezes por fraude, por má fé, né, e recolhe a menos. E às vezes se eu for captar isso, a fiscalização for pegar isso daqui a 2, 3 anos, isso de um valor desse tamanho, ele vai ficar desse tamanho. Qual que é a nossa ideia? Ele fez um recolhimento menor, logo no mês seguinte nós já vamos mandar um comunicado para ele. Olha, já foi acusado no sistema. Já foi acusado no sistema. Olha, a sua contabilidade ela ficaria teria que recolher X. O senhor não recolheu X, o senhor recolheu Y. Eu ofereço a ele a possibilidade de pagar sem multa, né? Só com correção e juros, mas sem a multa. Quer dizer, ele vai lá, confessa que errou e paga, e resolve o seu problema. Então, essa estratégia de monitoramento é uma estratégia que vai funcionar para a Secretaria de Fazenda, porque nós vamos arrecadar mais, e funciona também para o empresário, Paulo. Quantas vezes eu já vi a empresário chegar na Secretaria de Fazenda e falar, olha, puxa vida, eu não sabia, né? Isso eu não fiz de má fé, não foi fraude, né? Foi uma interpretação, nós reclamamos, a interpretação, a lei tributária ela é muito complexa, né? Então isso acaba de fato trazendo o problema. Então nosso objetivo é fortalecer a receita mensal, a receita corrente, aquela que nós podemos contar e com ela podemos inclusive fazer os gastos obrigatórios e os investimentos do Estado. Então assim, não é poético. Eu vou mostrar para você, e eu entendi o seu lance aí da poesia. Não é ironia, eu entendo, mas eu vou colocar, eu entendi. Mas nós vamos colocar na prática. Não vai ser uma briga de galo com coelho. Mas dá confusão. O que acontece, falar em fortalecimento da receita, secretário, fala-se em crise, fala em fortalecimento da receita, arrecadação, fechar o cerco contra quem sonega, correto. Mas, por exemplo, quando a população e os próprios servidores hoje, que estão com salários, agora não, mas estavam com salários atrasados, vê uma Assembleia Legislativa aprovando um projeto em que o governo manda com uma redução de repasse aos poderes. Por exemplo, o Judiciário recebe 1 bilhão de reais e recebeu um incremento de 42 milhões. A Assembleia que tinha se reduzido e tinha concordado em reduzir 35 milhões, repôs. O único que reduziu foi o TCE. Como que explica isso para quem está com salário atrasado, com dívida atrasada, pagando juros de banco, e para a população que está pagando imposto? O governo fez aquilo que lhe competia, o governador fez aquilo que lhe competia, que é encaminhar o orçamento para aprovação, e foi encaminhado do modo como você mencionou, com o orçamento congelado, né?
Agora, a Assembleia é uma casa soberana, independente, votou, né? E eu disse que de onde retirou os recursos, né, orçamentários, que é lá da reserva de contingência, eu até explicava isso hoje. Quando você está em déficit, tem 1,6 bi de déficit no orçamento, quando você tem uma reserva de contingência, na verdade você não tem aquele dinheiro. Reserva de contingência é para você utilizar quando você precisa numa emergência, né? Agora, se você está com 1,6 bilhão a menos, então a reserva, na verdade, ela não existe. Ela é uma previsão orçamentária que, concretamente, ela não está lastreada em recurso financeiro. Agora, não chegou ainda, chegou a LDO hoje lá no Palácio, né? Chegou para o governador, e a LOA ainda não chegou. O governador já se pronunciou que vai aguardar chegar e fazer as avaliações técnicas. Eu não posso antecipar, eu não posso antecipar absolutamente nenhum juízo sobre essa questão. É um tema que compete de fato ao governador. Tem deputado novato que chegou agora que defende que o governador vete para que a Assembleia analise o veto e eles possam ter aí oportunidade de votarem, né? E por isso que eu faço essa pergunta. Há uma possibilidade a orientação do senhor? Não, o governador não sinalizou, como o projeto não chegou, vamos analisar exatamente como foram construídas as emendas e aí certamente o governador vai se pronunciar. Eu não posso aqui adiantar qualquer juízo a esse respeito, né? Mesmo porque o tema ainda não está lá no executivo, no caso da LOA. Eu vou trocar de assunto, se você me permite. Depois do intervalo, pode ser? Depois do intervalo, eu quero abordar aqui com o digníssimo secretário de Fazenda sobre o famigerado para alguns, né, decreto de calamidade financeira. A gente quer abordar para entender mais, não é, se são 6 meses mesmo, e enfim, como é que vai funcionar. Para mim isso tem avaliando assim de forma fria, né, sem a questão da questão técnica, isso tem assim um quê de devo, não nego, pago quando puder, porque aquilo que tem para receber do Estado está na bronca, não quer saber, a Energisa vai lá e corta a luz dele, a barriga não espera, os filhos têm fome, enfim. Mas eu quero abordar isso com o secretário, estamos dizendo que vamos para o intervalo, a gente volta já já. Muito bem, nós estamos de volta com o Conexão Poder. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Fazenda, Rogério Galo. E na saída do intervalo, Paulo perguntava sobre o decreto de calamidade. Segundo o Paulo, tem um cheirinho aí de devo, não nego, pago quando puder, secretário. Não, a verdade é expor o que já vinha ocorrendo, né? Nós temos um déficit enorme, nosso déficit sem disponibilidade financeira na virada de 2018 para 2019 estava na casa de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Foi de fato uma forma encontrada pelo governador, primeiro para se proteger do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, tem lá um efeito jurídico, e de novo em relação ao FEX, porque me permito tocar no assunto de novo, mas é relevante inclusive para os credores do Estado, para os servidores, para o conjunto aí da sociedade, com o decreto de calamidade, e como não tem previsão orçamentária no orçamento do governo federal, com o decreto de calamidade, o presidente da República pode editar uma medida provisória, sem depender do Congresso Nacional. Ele, então, como tem urgência, e a urgência para ele editar uma medida provisória que tem força de lei, o que ele faz? Ele toma por base o nosso decreto de calamidade, abre no orçamento um crédito extraordinário, né, que foi o que aconteceu agora lá em Brumadinho com o rompimento lá da barragem da Vale, foi liberado recursos exatamente por medida provisória pelo presidente da República. O que nós pretendemos é exatamente a mesma coisa, é que ele abra por medida provisória crédito extraordinário que viabiliza pelo Ministério da Fazenda o repasse do recurso do FEX. O Estado está adimplente, o Estado está perfeitamente... Como nós estamos pagando a nossa dívida, Daí pública, pagar a dívida. E isso para poder receber esses recursos. Inclusive, informa a todos que nós já fizemos, 2 semanas atrás, esse requerimento lá ao ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e nessa semana estive em Brasília de novo, me reuni com o secretário executivo, né, o Dr. Guaranis, lá do Ministério da Economia, secretário executivo do ministro, para tratar desse tema, do FEX. Então, assim, nós estamos, além de trabalhando no CIRA, para termos agora uma receita
que nos vai dar um alívio de liquidez, né, de caixa, de dinheiro para arcar com aquelas obrigações mais prementes, para pagar, quitar de uma vez o 13º, para refrescar aí o escalonamento, para pagar também os nossos credores de todas as áreas, né, de segurança, de saúde, de educação, enfim, essa é uma estratégia também, Paulo, e contamos inclusive com a bancada federal, né? Esse trabalho do FEX não é um trabalho isolado só do Poder Executivo, é muito importante que nós tenhamos também aí o empenho da nossa bancada. Inclusive, sobre esse tema, eu já até conversei com o secretário Carlos Fávaro, né, vai assumir o escritório lá de representação ERMAT em Brasília, para organizar uma reunião com o governador já na semana que vem, com toda a bancada já empossada, a nova bancada, né? A gente sabe que tem pautas importantes, e o ministro da Economia disse isso para nós, falou, olha, é ridículo, ele usou essa palavra, é ridículo que Mato Grosso, que o país, que a federação esteja aqui cobrando 1.950 bilhão do FEX, que é repartido entre todos os estados, né? Enquanto nós temos uma pauta, que é a pauta da reforma da Previdência, que é de 400 bilhões. Então, assim, ele até nem discutiu muito o FEX conosco e falou, olha, para mim esse assunto vai ser equacionado com a minha equipe técnica. Eu quero discutir aqui o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil está, de fato, em algumas reformas que ele reputava, e foi a fala dele, que são as reformas estruturantes, entre elas a reforma da Previdência. Então, assim, eu fiquei muito esperançoso, porém, até agora, o processo está caminhando dentro do Ministério para verificar se a gente vai ter condição de editar essa medida provisória ou não. Precisamos, então, do empenho aí, do empenho de todos nessa matéria. Esses 320 milhões, Paulo, faria toda a diferença para Mato Grosso se ingressasse aí no próximo mês, até o meados do mês de março. Houve falha na sua avaliação, a propósito da equipe que formou essa bancada federal que se encerrou agora, pela não vinda do FEX? Porque se tivesse havido um trabalho mais forte, né, da bancada, junto... Assim, Paulo, eu não vou atribuir responsabilidade, mas é um ano eleitoral, né? Então, assim, é um eleitoral que você tinha forças políticas que estavam se confrontando, então, assim, dividiu muito a energia, né? Assim, esse é um tema, eu entendo que não é um tema de governo, esse dinheiro que vem do FEX é um tema de Estado, né? É um tema que interessa a todos os mato-grossenses, mas, mas politicamente, naquele período de eleições, tanto no plano estadual como no plano federal, a perspectiva não foi essa. Eu estive, particularmente, eu fiz a minha parte, né? E, assim, o governador também, devo dizer, o governador Pedro esteve reunido com o presidente da República, mas falou que foi uma falta de sensibilidade do presidente Michel Temer, que a transição também, porque o Bolsonaro poderia assumir ouviu a equipe econômica e não repassou o FEX. E assim, para cumprir metas, né? Na verdade estavam mais preocupados com o cumprimento de metas do superávit primário, que acabou ficando, se vocês se recordam, lá no orçamento da União estava 130 bilhões, eles fecharam com 120 milhões, quer dizer, 120 bilhões. Houve um espaço de 10 bilhões ali, que os nossos 1,9 bilhões, que não fazia diferença nenhuma. Agora, então, por isso que eu digo, foi uma falta de sensibilidade, mas foi um golpe na federação. Um golpe por quê? Isso não fez strike só nas contas de Mato Grosso, não. Isso fez strike nas contas do Pará, de Goiás, de Mato Grosso do Sul. Goiás não pagou dezembro. Goiás não pagou o salário de dezembro. E os municípios, muitos municípios de Mato Grosso também que colocaram nos seus orçamentos do FEX. E os demais municípios brasileiros, Rio Grande do Sul. Então, assim, foi um golpe, Paulo, na federação, né? E é isso que nós tentamos. Foi um golpe na federação, só que o que o Paulo Guedes disse aí como argumento, faz sentido? Faz. Vamos preocupar com o macro, com a reforma da Previdência. Só que não adianta você preocupar com o macro e matar o micro, né? O micro está padecendo aqui, está com o pires na mão, está passando fome. Quer dizer, eu acho também uma falta de sensibilidade do novo gestor. Mas assim, eu senti nele também que, eu até ele disse isso, né? Ele falou, olha, aquele slogan da campanha presidencial, em que ele disse, o Bolsonaro repetiu inúmeras vezes, né? Menos Brasília e mais Brasil. Pois é. Ele repetiu isso na mesa de reunião conosco. Então assim, ele acha um absurdo também não ter regulamentado a Lei Candir. Então, nós, pelo visto, pelo menos na fala ali do ministro, nós encontramos um ator importante naquilo que para Mato Grosso é estrutural para as nossas receitas.
é fazer com que o FEX se torne obrigatório. Isso tem que reverberar politicamente, porque na uma bancada. coisa é o que o cara técnico da Cefaz, do Ministério da Economia fala. Outra coisa sim, é o que se faz no Congresso. Tecnicamente, nós estamos muito alinhados, do ponto de vista de todos os estados que tem que regulamentar a Lei Candir. O Congresso já fez a sua parte, a primeira parte que foi... O Supremo já mandou fazer isso. O Supremo mandou. A comissão mista entre Senado e Câmara votou. Até o senador Wellington era o relator, foi o relator, e isso foi agora, está na Câmara. É uma agenda que está na Câmara Federal, está no plenário da Câmara. A nossa proposta é que não sejam 39 bilhões para ser partilhado entre todos os estados. A nossa proposta, Paulo, é que a gente entende também que o governo federal vive um momento difícil das suas contas públicas. Nós temos aí mais uns 2, 3 anos de déficit na União. A nossa proposta é que sejam 9 bilhões. Não, tá bom, 9 bilhões. 9 bilhões, Mato Grosso receberia 1 bilhão. 1 bilhão para Mato Grosso. 1 bilhão, 1 bilhão dividido em 12, nós teríamos aí entre 85 e 90 milhões de reais todos os meses. É exatamente o nosso déficit. Percebe como isso é estrutural? E é uma agenda hoje que está no Parlamento, no Congresso Nacional. Por isso, de novo, nós precisamos aí uma união de forças, né? Um verdadeiro pacto, isso, um trabalho com a bancada. E aí na bancada, obviamente, o tema do FEX nesse ponto é importante, mas para mim, o que é estrutural, o FEX é paliativo, né? O FEX é aspirina. Né? O tratamento mesmo do nosso problema, do nosso mal, né? Aquilo que vai resolver o problema é de fato a regulamentação da Lei Candir e o ingresso para Mato Grosso aí desses recursos para o Estado. De novo, isso está na Câmara Federal. Espero que com essa nova bancada a gente tenha êxito nessa votação. Não, a regulamentação no papel, pelo que disse o Wellington Fagundes, não é, se viessem os 6 bilhões, que é coisa de doido pensar também, que viriam 6 bilhões para cá. Mas no papel está isso, 5 a 6 bilhões para Mato Grosso. Aí é o dourado do... Sim, né? eu não acredito. Né? Mas 1 bilhão que você falou, é um valor que... nós temos que ser realistas. Assim como um município que venha aqui a Cuiabá e faça uma postulação para receber um repasse muito elevado do Estado, não é razoável, né? Porque o Estado vai dizer, olha, nós não temos condição, nós também não podemos postular ao governo federal um valor que não é razoável, que não cabe também... Mas que é merecido que o Estado... Mas que é merecido. Não estou dizendo... Eu não estou no campo... No mérito. Eu estou dizendo assim... Da realidade, né? Da realidade. Nós temos que ser objetivo. Porque senão a gente vai ficar sonhando com os 39 bilhões e a base do governo federal não vai deixar votar. O presidente Rodrigo Maia, eu estive com o presidente Rodrigo Maia, até com o deputado Nilson Leitão à época, e foi claro, ele foi taxativo, falou, eu não ponho para votar isso aqui. E ele reputou até, não sei se você lembra, ele falou que era uma pauta bomba. Ele chamou a Lei Candir, e isso foi para a imprensa nacional, de pauta bomba. Ele falou, olha, essa regulamentação da Lei Candir, do jeito que está aqui, de 39 bilhões de reais, que é 10% do déficit da Previdência, ele falou, isso é uma pauta bomba, eu não posso votar isso aqui. Isso é contra o país. Enfim, ele pensou, obviamente, na federação, na União, né? Então, por isso que a gente já, os estados fizeram ali a sua proposta e nós colocamos lá os 9 bilhões de reais para todos os estados. Isso nos daria em torno de 1 bilhão de reais, como eu disse, uns 80, 90 milhões de reais todos os meses. Seria um recurso carimbado, um recurso obrigatório que a União nos repassasse como ela repassa o FPE. Agora vamos falar um pouquinho sobre readequação. O governador Mauro Mendes se elegeu com um discurso de pagar o salário do servidor dentro do mês. Assumiu o mandato em janeiro, com um escalonamento, e agora fala em parcelamento em fevereiro. Qual é o prazo aí para o governo conseguir colocar pelo menos o salário no dia 10, para depois trabalhar para voltar a ser pago no dia 30? Olha, nosso esforço é para trazer para o dia 30, dentro do mês trabalhado. O Mauro se fez o compromisso na campanha, só que ele também não disse que o faria logo no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Olha, tem que avaliar as circunstâncias, as condições fiscais e fazer isso. Nós não podemos colocar o salário no dia 30, dentro do mês, deixando de repassar a Fundeb, deixando de repassar municípios, deixando de pagar a dívida, porque nós vamos trazer o caos. Só em Minas Gerais, lá o Estado deve aos municípios de ICMS não repassado e de Fundeb mais de 9 bilhões de reais. Então assim, nós não podemos fazer isso, nós temos que atacar o mal
pela sua raiz, né? Pela origem do problema. Então, esse escalonamento é aquilo que, nesse momento, deve ser feito, né? É o necessário a fazer. É o remédio Agora, amargo. é o remédio amargo, mas tenham certeza que nós vamos trabalhar muito nesse primeiro semestre. Nosso objetivo é, já no segundo semestre, com todo o esforço de receita que nós vamos fazer e com a contenção da despesa, inclusive cortando na carne mesmo ali, reduzindo o tamanho da máquina, que a gente tenha condição de voltar pelo menos para o dia 10. Voltando para o dia 10, aí é a segunda fase, trabalhar para que em equilíbrio, né, aí eu já me reporto ao segundo ano, né, já quase perto do final do segundo ano, que a gente tenha condição de voltar aos pagamentos aí para dentro do mês. Esta é uma meta, esse é um trabalho que nós temos que fazer em conciliação. Agora, não dá para fazer isso passando por cima de direitos dos outros, né? Quando eu falo de direitos dos outros, e eu disse isso muito abertamente e francamente, não dá para fazer pedalada fiscal. Você não pode fazer pedalada fiscal que você só vai agravar o problema. Você vai trazer problemas jurídicos para o Estado e vai trazer problemas jurídicos para os gestores, né? Para o Estado e para os gestores. E não resolve. Não dá para dar calote. Então, quer dizer, vamos trabalhar com a realidade, falando a verdade e construindo as soluções. Eu acho que o mais importante é exatamente isso, construindo as soluções, tal como foi na questão da capacidade financeira, da lei da RGA. Eu mencionei, no final do ano passado, vocês devem se lembrar, houve aquela polêmica da RGA no Tribunal de Contas. Eu fui muito taxativo, fui claro ali naquele momento. O Tribunal de Contas perguntou à Secretaria de Fazenda se tinha ou não recursos para pagar, se tinha capacidade financeira. Como eu posso falar que tinha capacidade financeira se a gente já avizinhava ali que terminaria com um déficit de mais de 2 bilhões de reais? Então, não tinha condições financeiras. E aí foi o Tribunal de Contas, e essa nota técnica não foi assinada por mim, ela foi assinada por técnicos concursados do Tesouro Estadual, da Secretaria de Fazenda, por 5 técnicos, que são de 3 carreiras diferentes, e responsavelmente servidores. Quer dizer, eles estavam assinando algo ali que era contra, em tese, o próprio direito deles, né? Mas estavam atuando como estadistas, né? Pensando exatamente no todo. Né? RGA. Eu queria só fazer um cálculo assim por cima, eu não consigo fazer mais a miúde, mas por cima. O governo com RGA, com o tal do gatilho agora, deixando de pagar por 2 anos, mais a lei de responsabilidade fiscal / Estado de Mato Grosso, mais eventuais êxitos do CIRA, com as coisas que acontecem, né? Que sempre acontecem, hora entra uma Energisa, hora entra uma Votorantim, outra entra uma Petrobras, enfim. Esses itens que eu estou citando aí, mais alguns que foram aprovados nesse pacote de leis aí, já não poderíamos dar uma resposta no sentido de salário de servidores já no ano de 2019, no final dele? Não, 2019 eu acho muito difícil, nós temos que ser realistas também, né? O nosso déficit é muito grande. Então, assim, todo esse esforço fiscal que a gente vai fazer também, ele serve, e a eventual sobra que exista, você vai cobrir o seu déficit. É como você está bem endividado, né? Você começa a ganhar mais, você não vai poder começar a gastar mais. Você vai fazer primeiro o quê? Sanar o que tem. Você tem que sanar, você tem que pagar a tua dívida. Aí depois, obviamente, você pode assumir novos compromissos. Então, o que nós vamos fazer, o esforço, Paulo, é em 19 e 20, para que nós tenhamos condição de entrar em equilíbrio. Eu sou muito otimista de trabalhar tanto na receita como na contenção da despesa, que nós tenhamos condição de fechar 2020 numa condição fiscal muito melhor, já em equilíbrio, cumprindo alguns índices, né, dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí sim, 2021 tem um novo cenário, né, de poder debater e olhar para frente de novo. Pois mas o otimismo do governo, o digníssimo secretário, o otimismo do governo não é o mesmo otimismo, quem dera tivesse o otimismo que tem o governo, os servidores públicos e aquele que é o credor do Estado, né? Porque, eu já falei isso aqui, não quero nem ser chato de ficar repetindo, mas já sendo chato, o cara tem os compromissos dele,
O servidor, é o ganho dele, ele precisa daquilo ali para subsistir, ele precisa de vestir, ele precisa de tomar um remédio, ele precisa de pagar. O que eu estou falando é só de aumento. Eu estou falando da RGA e de novos aumentos. O salário, como eu disse aqui, a nossa perspectiva é trazer para o dia 10, já aí no final do primeiro semestre. Agora, isso. Quer dizer, é exato. Eu não tô, nós temos que separar as coisas. Eu estou falando de crescimento de despesa. Agora, sobre o servidor em relação ao salário dele, nosso objetivo é em 2019, nós conseguimos terminar com... Até o dia 10 no máximo. Pagando pelo menos até o dia 10. O que eu estou falando em relação aos 2 anos, de novos aumentos, né? Para que a gente não assuma. Então, para a gente ter condição de falar de novo em revisão geral anual e ter condição de pagar em dia, aí sim são os 2 anos, entende? É nesse aspecto. Agora, óbvio, nesse período todo a gente vai quitar dívida com os nossos credores, que são os nossos fornecedores, que estão padecendo. É real. Todas as secretarias, não tem uma secretaria hoje que esteja numa condição boa, que não tenha débitos aí para mais de 60, de 90 dias. Então nós temos que também olhar para esse outro lado e não ficar apenas numa agenda, porque senão o que acontece? Você acaba crescendo só um lado da despesa e esquecendo que existe toda uma outra despesa com fornecedores que sustentam também políticas públicas, né? A alocação do veículo, eu tenho citado, a compra do medicamento, né? A compra dos insumos para você fazer uma cirurgia. Isso não pode parar. Isso não pode parar. Né? O combustível para as viaturas rodarem. Então, assim, isso é muito sensível. Então, nesse ponto que eu digo, que os 2 anos serão para que a gente entre em equilíbrio. E aí sim a gente possa olhar, sentar com categorias, conversar e dentro dos marcos jurídicos e legais colocados, falar nas revisões e falar... Rogando a Deus para que nada de paranormal aconteça de novo, como uma greve de caminhoneiros. Quem esperava, quem em sã consciência, em janeiro de 2018, um ano atrás, quer dizer, início de fevereiro de 2018, que nós teríamos 13 dias de um lockout, uma paralisação dessa que parou o país. É histórico. Nós ficamos com o nosso país, a nossa indústria, ela foi desligada na tomada, tirada da tomada. Então, quer dizer, isso impacta. E nos impactou, é inegável que o nosso exercício de 2018 foi impactado. Espero, Paulo, que você não tenha aí uma voz de mau agouro, muito ao contrário. Estou só pedindo a Deus que nada de ruim aconteça. Amém, assim esperamos. Para que nós tenhamos boas notícias aqui para o estado de Mato Grosso. Assim esperamos. Esperamos, né? Nós estamos chegando ao final, você tem mais alguma pergunta? Não, só saber se o governo está otimista também quanto a essa questão do pagamento dos prestadores de serviço, esse pessoal que está... Porque eu fico preocupado com esse pessoal lá dos presídios, por exemplo, embora o Bolsonaro disse que não tem que preocupar com o preso, mas o pessoal faltando comida lá, faltando a medicação, faltando aquilo que o Estado tem que fornecer de forma obrigatória, aí complica cada vez mais, né? Quer dizer, existe por um curto espaço de tempo, ainda que o senhor cite aí 2019, 2020, mas nesse ano a gente ter aí uma melhoria nesse setor. Sim. Aí. O nosso objetivo é exatamente esse, que a gente primeiro que diminua a despesa das secretarias que não sejam absolutamente necessárias. É fazer com aquilo que o governador disse, né? Fazer o Estado caber dentro das suas receitas. Então esse já é um primeiro esforço, já está sendo demonstrado. O decreto inclusive fala corte de 3 mil funcionários, né? Dentro daqueles dos temporários e dos comissionados. Está cortando, a educação já cortou 1.800 temporários. Não. Mas está contratando novos, né? Não, mas... Exatamente isso que eu ia falar. Não, mas está entrando menos. Está entrando menos. Nós vamos fazer um balanço. Nós vamos fazer um balanço. Chegou o mês de março, quando a maior parte, que são os servidores da educação, voltam. Vamos, aí temos que fazer justiça. Nos comissionados, que é aquilo que o governador exonera e recontrata. O que está recontratando já é um percentual muito menor. Nos temporários, nós já tivemos um corte, nós estamos reduzindo aí pelo menos uns 20%, vai ser reduzido, nós vamos ter uma boa redução. Em relação aos temporários, nós já temos aí um desligamento de 1.800 na educação, que são os administrativos.
Só no prédio central aqui da Seduc tinham mais de 500 que foram, os contratos foram rescindidos e não foram renovados. Mas vão ser renovados. Não serão renovados. Eu falo os temporários temporários da educação administrativa, não é professor. Administrativo, da parte burocrática. Parte burocrática. Entendi. Tá? É isso. Então, assim, isso a secretária Marionide e virá a maior contribuição, virá da educação, que é o maior contingente. É o maior. Né? Nós temos lá 40 mil servidores da educação em atividade e 20 mil aposentados. Quer dizer, então qualquer coisa que a gente vai falar de servidor, de fato a contribuição maior mesmo tem que vir da educação. Então, assim, isso está sendo feito para que, reduzindo essas despesas, a gente tenha a condição de melhorar com as receitas que vão entrar, quitar os passivos com os fornecedores e melhorar aí a nossa performance no pagamento dos nossos fornecedores. Tem mais umas 3 mil demissões aí por aí? Não, a gente tem muitas rescisões, exonerações ainda a fazer. Nós vamos cumprir lá com aquilo que está no decreto, que são as 3 mil exonerações. Nós vamos enxugar o Estado. Ok. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um Conexão Poder. Quero agradecer ao secretário Rogério Milhado. Tem muito assunto para falar ainda, mas o tempo é curto, secretário. Bom, só faltou nessa mesa aqui o André, né? Eu não entendi a ausência dele aqui. Como um bom palmeirense, eu queria fazer um bom debate com ele aqui, mas eu não entendi a ausência dele. Estou com 2 titãs aqui, queria estar com o 3º titã do jornalismo mato-grossense. Faltou nessa, hein, André? Mas eu fiquei sabendo que ele andou falando umas coisas polêmicas aí, escrevendo. Não, ele não teria fugido, não, né? Jamais, um bom debate, né? O André não. Já não pode. Um abraço, meu amigo André. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.